Ricardo, a estadual, a Cristina, coordenadora da Macro, o Adelson, presidente do PT de Itirapina, e o Romão, candidato a deputado estadual. Gente, eu acho que o que o Márcio falou aqui é muito importante da gente reter, porque o que está em jogo aqui, no dia 2 de outubro, em geral, reeleição é uma espécie de plebiscito sobre o governo. O governo incumbente, né? Quem tá no poder. Então, o Lula merece ou não merece ser reeleito? O Bolsonaro merece ou não merece ser reeleito? Em geral é isso. Mas nessa eleição não é isso que está acontecendo. Nessa eleição, nós estamos fazendo uma opção sobre o regime que a gente quer para o nosso país. O Bolsonaro ontem deixou claro que o regime que ele quer para o país não é o regime da Constituição. Ele só fala em subversão. Ele quer subverter. E os apoiadores dele dão vazão a um discurso ainda pior que o dele, porque como o dele está sujeito à justiça, ele pode ter que responder judicialmente, ele estimula a base a fazer um discurso de que as regras do jogo não valem para ele, só valem para nós. Isso quando valem para nós, né? Porque às vezes elas não valem para nós no sentido diferente, né? De usurpar os nossos direitos. Agora ele usurpa os direitos e fica tudo por isso mesmo. E ele vai testando, ele vai esticando a corda para ver até onde ela aguenta. O objetivo dele é o seguinte, ele já tem o Congresso Nacional na mão. Ele comprou o Congresso com orçamento secreto. Nunca uma pessoa usou botar 20 bilhões de reais na mão do presidente da Câmara para distribuir sigilosamente a verba que é pública. E a distribuição é sigilosa. Você só fica sabendo depois onde é que o dinheiro foi gasto. Mas é ele que decide como é que o parlamentar está se comportando e ele vai liberando de acordo com o comportamento do parlamentar. Se você votar com o Bolsonaro, você leva. E aí tem a volta, né? Porque o dinheiro vai lá para a base, vai lá para a ponta, e o empreiteiro, alguém lá, trata de fazer voltar para o parlamentar. É um esquema absurdo de corrupção. Absurdo. Ele comprou o Congresso, o executivo é dele. Graças ao golpe de 2016, nós vamos para a presidência da República, o pior parlamentar de todos os tempos, a pessoa mais desprezível da história política desse país. Essa que é a verdade. Uma pessoa que não merece nenhum respeito. E agora ele quer uma reeleição, porque ele vai nomear mais ministros do Supremo, e quem sabe até, Márcio, ele amplia o número de vagas do Supremo, que hoje é 11, ele quer passar para 15, para ele ter a maioria no Supremo. Aí acabou. Aí ele tem a Constituição na mão, ele vai escrever a Constituição da cabeça dele, da cabeça doente dele. Então imagine vocês, um país da importância do Brasil, está na mão de uma pessoa que inclusive tem muita insegurança do ponto de vista pessoal e sexual. Ele precisa de uma praça pública gritando o nome dele para ver se à noite ele resolve ao comparecer. Então é um negócio que é uma coisa que chama muita atenção. Porque como é que um cara usa o 7 de setembro do nosso bicentenário? Nós éramos para estar na praça pública discutindo o futuro desse país e nós estamos discutindo a sexualidade dele. É uma coisa assim insana. Eu me lembro que muitas vezes passava pela minha cabeça, puxa, como é que vai ser o bicentenário do Brasil? Eu pensava isso. Quando eu era ministro da Educação, eu fiz um plano chamado Plano de Desenvolvimento da Educação, que tinha metas até 2022. Por causa do bicentenário. E o que nós estamos discutindo no bicentenário? Olha, a que humilhação esse país chegou. Veja o mundo inteiro discutindo o nosso bicentenário. Isso deve estar sendo assunto em todo canto. Os 200 anos da nossa independência. O que o mundo está olhando para o Brasil e discutindo o quê? Seria uma piada se não fosse uma tragédia o que aconteceu ontem. E a impressão que dá é que os correligionários do Bolsonaro estão orgulhosos
do que ele fez ontem em praça pública, ao invés de estar com vergonha do que ele fez. Porque é vergonhoso o que ele fez. Um presidente da República, se ele fosse um mico, ele seria um cara sem graça. Um mico de circo seria sem graça fazer o que ele fez. Sendo o presidente da República, como é que alguém pode achar graça naquilo? Eu quero dizer para você o seguinte, nós temos 20 e poucos dias aí. E não tem essa de deixar para virar voto na última semana. Nós vimos em 2018, nós saímos para a rua faltando 2 semanas, a gente começou a virar voto, mas faltou 10 dias. Não pode acontecer de novo. Nós temos que, não importa esse negócio de conservador, não existe isso. Todo ser humano quer mudar para melhor, todo ser humano quer progredir. A gente não pode deixar se intimidar com essa conversa de que o interior, nada a ver. Eu tenho metade da minha família no interior. Metade da minha família do interior não está disposta a deixar o Bolsonaro governar esse país mais 4 anos. Então nós temos que militar agora. Sair daqui e pensar para quem que eu vou ligar, quem que eu vou visitar, com que colega eu vou falar. Boa tarde. Porque sempre tem aquele cara que está ali. E não é ele que nós temos que trazer. Pela pesquisa Quest, que é pior para nós, falta 2 pontos para o Lula ganhar. Já imaginou poupar esse país de 28 dias de terrorismo, que é o que vai acontecer no segundo turno. 28 dias de terrorismo. E aqui em São Paulo, que nós vamos ganhar também, porque o Lula precisa de São Paulo, remando a favor. Não é contra, remando a favor. Nós vamos fazer coisas que outros estados já fizeram e que para nós paulistas, que somos o estado mais rico da federação, parece inalcançável. Você sabia que o Piauí tem educação superior pública nos seus 221 municípios? O Piauí. E aí eu botei no meu programa que os 645 municípios do estado de São Paulo vão ter educação superior pública. Vocês sabiam que o melhor ensino médio do país público, estadual, é o de Pernambuco, que seguiu as diretrizes do Ministério da Educação? Por que nós não podemos ter aqui o melhor ensino médio público? Nós temos o melhor ensino público do país, é o federal. Vocês sabem que é do Instituto Federal. Por que não replicar a reforma que nós fizemos no ensino médio, que não tem nada de depreciar o professor, de avacalhar com a carreira, como o Dória e o Rodrigo Garcia fizeram? Vamos respeitar, valorizar os nossos mestres. E vamos fazer o ensino médio que nós precisamos para desenvolver esse estado, para reindustrializar esse estado. Toda semana tem notícia de uma indústria fechando. Essa semana a Mercedes-Benz está fechando. Já fechou a Toyota, já fechou a Ford. Quantas vão fechar mais? Já fechou a LG, saiu lá no Vale do Paraíba. E ninguém fala nada, ninguém faz nada. Então, moçada, vocês são espertos. Essa geração de vocês, ela é muito mais poderosa do que vocês imaginam. Muito mais. A minha geração de universidade não tinha um negro, tinham poucas mulheres, não tinha democracia na universidade. Hoje vocês são a cara do Brasil. Os pretos estão na universidade, os pobres estão na universidade, não na quantidade que a gente quer, mas estão. E vocês é que tem que projetar o futuro desse país. E não deixar se intimidar por esse maluco que está na presidência. Nós temos 24 dias, é muito tempo. É para eles muito tempo e para nós é muito tempo também. E é uma disputa de saber quem quer mais lutar por um projeto que emancipa esse país. Porque a nossa independência é mais ou menos. Nós só vamos... A independência de um país se constrói. Tem o grito do Ipiranga e tem uma construção histórica para fazer. E o nosso país está entre os 10 mais desiguais do mundo. É isso que nós devíamos estar discutindo. Por que que o Brasil, 200 anos depois da independência, está entre os 10 mais desiguais do mundo? Essa é a discussão que nós temos que fazer. Então, quando a gente vai para a TV defender propostas para emancipar a nossa gente, é nisso que nós estamos pensando. Como tornar o nosso país mais igual do ponto de vista das oportunidades, porque ninguém está pedindo favor para ninguém. Nós só estamos querendo que o filho do bilionário sente na mesma, do lado do banco escolar que o filho do pobre. E aí você vai falar de mérito, porque enquanto for do jeito que é, não me vem com esse papo.
Um herda 1 bilhão e o outro herda a dívida. 80% das famílias endividadas. O pai morre, você herda a dívida dele, você não herda patrimônio. Por quê? Porque nós não estamos garantindo oportunidade para as pessoas, salário decente para as pessoas. Então, galera, façam a diferença, porque o Brasil está na mão de vocês. Vamos à luta, todo dia, falar com alguém. Todo dia você tem que acordar e falar, com quem que eu vou falar hoje? Aquela tia que está em dúvida, aquele tio do churrasco, que só fala bobagem. Tem sempre alguém na sua família, no seu local de trabalho, disposto a ser cantado. Uma boa conversa traz um voto a mais. Um voto de cada um de vocês é a vitória em 2 de outubro. 2 de outubro, no dia 3, nós vamos para as ruas comemorar a independência que nós não pudemos comemorar ontem. Abraço para todo mundo. E não pode matar a aula não, hein? Porque lá para a aula você tem que começar. Emissora aqui primeiro. Vamos lá. Peraí, tem mais alguma emissora aqui? Tá todo mundo aí? Está todo mundo aqui. Vamos lá? Candidato, bom dia. Lucas do Jornal Cidade e da Rádio Jovem Pan News aqui de Rio Claro. Qual que é a proposta do senhor para Rio Claro e região se desenvolver? Olha, depende da área. Na área da educação, eu acabei de declarar aqui. Todos os municípios de São Paulo, como o estado do Piauí, que é um dos mais pobres do país, todo o município de São Paulo, ao final de 4 anos, terão oferta de educação superior pública, ou presencial, com a criação dos institutos estaduais, nas ETECs, FATECs, toda ETEC vai oferecer curso superior, ou através da Univesp, cursos superiores públicos semipresenciais. A gente cria polos nas cidades e a Univesp oferece curso. De maneira que os 645 municípios vão ter como atender os seus jovens. Outra coisa importante, cada 400 mil habitantes nós vamos criar um hospital dia no interior. E com isso, essa fila, que é a maior fila da história do SUS, 1.200.000 procedimentos atrasados. O governador atual falou que contratou 70 mil, menos de 6%, cerca de 6% do que precisa. Nós, com o Hospital Dia, nós vamos fazer a fila do SUS andar. Eu entreguei 35 hospitais dias na capital quando prefeito, vou levar 70 para o interior do estado. Agora, nós queria falar sobre o fechamento da Mercedes-Benz. Nós já perdemos a LG, já perdemos a Ford, já perdemos a Toyota, estamos perdendo a Mercedes e não tem uma palavra do governo do estado sobre isso. São milhares e milhares de empregos industriais de altíssima qualidade, de ponta, que estão deixando o estado de São Paulo. Nós vamos fazer um plano de reindustrialização do estado, vamos enfrentar a guerra fiscal e vamos criar um sistema estadual de inovação com as nossas universidades e com o setor privado, para trazer empregos 4.0 para o estado, para substituir aquilo que foi perdido durante o governo Dória Rodrigo. Candidato, ainda sobre a educação, essa classe, né, tanto estudantil quanto dos professores, o senhor que é professor universitário, viveu na pele também esse drama, está depositando confiança no senhor, mas a gente sabe que de governo a governo essa classe não é valorizada, né? Desde 2012, por exemplo, uma pesquisa apontou que o Brasil tinha o pior salário para os professores, né? Como o senhor pretende valorizar essa classe? Olha, a primeira providência, nós temos 2 providências a tomar em janeiro, sentar com a categoria, rever o confisco. Nós tivemos o confisco dos aposentados que ganham mais de um salário mínimo. Então isso vai ter que ser revisto, porque isso é ilegal. O que o governo fez é ilegal. Nós vamos ter que sentar com a categoria. A outra coisa é um plano de carreira que não seja imposto. Você não pode desprezar o apoio dos professores a uma reforma educacional. Quem é que vai fazer a reforma educacional no chão da escola? É o professor. Se ele não se sentir motivado, se ele não se sentir prestigiado, se ele não se sentir valorizado, você não vai conseguir transformar a sala de aula. Então, a carreira, é natural uma tensão durante a negociação. É natural. Quando você tem 2 partes, você vai negociar, é naturalmente tenso. Agora, o que vai para a Assembleia tem que ter o acordo do sindicato. Porque se não tiver o acordo, por mais tensa que seja a relação, o acordo tem que existir. Você tem que construir a carreira junto com a categoria. Porque aí sim você vai ver os indicadores de qualidade melhorarem. Coisa que não está acontecendo no estado de São Paulo, sobretudo no ensino médio. Foi um desastre a última divulgação dos resultados.
Eu vou fazer uma pergunta mais pontual. Pode ir. Fazer uma pergunta mais pontual. A gente sabe também que muitas obras começam e não terminam, ou quando terminam são entregues e não são colocadas em funcionamento. A gente tem uma questão em Rio Claro, que é o novo fórum, que custou 15 milhões de reais e foi inaugurado, entregue e está com as portas fechadas. E a gente sabe que existe muita movimentação política para isso acontecer. Como o senhor tem conhecimento disso tudo? Olha, eu nunca parei uma obra a não ser por suspeita de corrupção. Aí você é obrigado a parar. Agora, você parar a obra no momento que a população está precisando de geração de emprego e renda, e o dinheiro está no caixa, se não tivesse dinheiro, mas tem dinheiro. Aliás, o Estado de São Paulo tributou os paulistas, aumentando o ICMS de vários produtos, o caixa está cheio, só que está se gastando mal. Você não está fazendo o dinheiro chegar onde deve. Conclusão de obras, diminuição da fila da saúde, valorização profissional do magistério. Nós não estamos colocando o dinheiro onde deveríamos. Então precisa inverter prioridades no Estado de São Paulo. Essa foi entregue, essa obra, só não está em funcionamento ainda. Mas para botar em funcionamento você precisa do custeio. E aí você precisa sentar com o Poder Judiciário e combinar com o Poder Judiciário, que tem orçamento próprio. Eu discuti, inclusive, com o presidente do TJ já, aliás, estava acompanhado do nosso futuro senador Márcio França, sobre essa questão da autonomia do Poder Judiciário. Porque se o fórum for entregue, ele tem que ser aberto para a população. Candidato, nós passamos por uma pandemia, então queria perguntar para o senhor quais são os seus planos de investimento na educação, na ciência, na tecnologia e o objetivo da sua visita hoje aqui na Unesp. Então, é divulgar nosso plano de educação justamente. Eu estou me comprometendo a fazer o que alguns estados brasileiros já fizeram. Oferta de educação superior pública em todos os municípios do estado. São 645. Aí fala, mas isso é possível? É. Com tecnologia você pode oferecer o curso presencial, onde você tem um conjunto de habitantes um pouquinho maior, mas mesmo em municípios com menos de 30, 20 mil habitantes, você pode oferecer um polo de educação à distância da Univesp. De maneira que às vezes a pessoa quer fazer um curso de administração, um curso de contabilidade, tem vários cursos superiores que podem ser oferecidos na modalidade semipresencial. Se a pessoa quiser um curso específico, aí eventualmente ela tem que se deslocar para um município maior. Você não vai poder fazer medicina onde não tem hospital, por exemplo. Então é natural isso. Mas pelo menos um curso, todos os municípios terão oferta. A segunda proposta na educação é a reforma do ensino médio. Eu vou trazer a experiência do Instituto Federal para a rede estadual, contando com Centro Paula Souza, de ETEX e FATEX e com o Sistema S. Se nós tivermos o Instituto Federal, ETEX e FATEX e Sistema S unidos em torno de um projeto pedagógico revolucionário para o ensino médio, todo aluno paulista que concluiu seus estudos vai ter uma profissão. É isso que nós vamos garantir. Candidato, uma última pergunta do Jornal Cidade. O PSDB está há mais de 20 anos no poder aqui no governo de São Paulo. Você acha que de fato, o senhor vai conseguir mudar esse cenário diante dessa polarização? Olha, eu nem considero a gestão Dória-Garcia do PSDB, porque nenhum dos dois, historicamente, são do PSDB, percebe? O Rodrigo tem uma história ligada ao DEM, é oriundo do malufismo, foi da gestão Pita e depois da gestão Kassab no município de São Paulo. Eu não vejo ele como um herdeiro dessa tradição. E o Alckmin, que é o maior tucano que você possa imaginar, está nos apoiando. Então eu acho que quebrou um pouco essa lógica. Né? Eu acho que não é um governo, nós estamos juntando o melhor do PSB com o Alckmin, o melhor do PSOL, o melhor da rede, o melhor do PV, o melhor do PCdoB, o melhor do PT. Ontem você viu o meu programa eleitoral, foi o verdadeiro desfile de 7 de setembro, porque eram todos os brasileiros de São Paulo que amam esse estado, que querem o bem das pessoas, juntos em torno de um projeto. Então eu acho que essa lógica não funciona para essa eleição. Ok, pessoal. Uma última pergunta só que fizeram aqui, inclusive, sobre a Fundação Casa, que o Estado de São Paulo teve aí o fechamento, né, de algumas unidades, inclusive em Rio Claro. Qual o projeto para essa área de segurança? Olha, eu nem tenho o que dizer sobre o motivo do governo do Estado ter feito isso, que fez em todo o Estado, não é só Rio Claro. Estão se fechando as fundações Casa, Estado afora. Então nós temos que ver as razões disso, por que está sendo feito isso,
Porque você sabe que é uma fundação tradicional. Foi reformada, a antiga FEBEM, que era o caos, foi reformada e agora estão fechando. Eu ouvi dizer que o Estado tem planos para destinar as fundações casas para a população em situação de rua. O que, do meu ponto de vista, não faria sentido nenhum. Mas é o que está sendo discutido no âmbito do governo do Estado. Então, se nós vencemos as eleições, nós vamos sentar com os servidores públicos para entender qual é o projeto. Por que está se fechando os serviços, né, que são essenciais para a recuperação do jovem que, porventura, tiver cometido uma infração. Pessoal, muito obrigado. Obrigado, viu? Obrigada.